made a mistake Eu cometi um erro in my thinking of time, no meu pensamento sobre o tempo. and I had thought that the camp ended tomorrow. Eu achei que acampar terminava amanhã. So this morning was a surprise. Então essa manhã foi uma surpresa, I haven't covered all the material I wanted to. que eu não cobri todo o material que eu imaginei que cobriria. I was hoping we would go through Acts 27. E eu imaginei que a gente pudesse passar por Atos 27. As you may have seen this morning, Como vocês viram mencionado nessa manhã, Elder Parminder was discussing the lines, o ancião Parminder estava discutindo as linhas. and he began discussing another reform line E ele começou a discutir sobre uma outra linha de reforma, of the ship do navio. that he referenced to Acts 27. E ele fez uma referência para Atos 27. We won't have time for that. A gente não vai conseguir ter tempo de falar sobre isso. There's another subject I thought would be good to close on, Eu acho que tem um outro assunto que seria mais importante para a gente finalizar com, as it's more closely connected to what we've been discussing. já que está mais conectado com o que estávamos discutindo antes. And also, I think, E eu também acho gives a nice example of the methodology que nos dá um bom exemplo sobre a metodologia of compare and contrast. de comparar e contrastar. I just want to comment for a few minutes Eu quero comentar por alguns minutos primeiro on last night's presentations. sobre a apresentação da última noite. We discussed the plowing of the Nethinims Discutimos sobre o arar dos netineus and how their experience is the same as ours was e como a experiência deles é a mesma que a nossa, between 1989 and 9/11. como a nossa entre 89 e 11 de setembro. And we put so much significance in those years. E nós colocamos muito significado nesses anos. So we must also put significance in those years for the world. Então nós também temos que atribuir muito significado para esses anos para o mundo. And if we compare and contrast our histories, E se compararmos e contrastarmos nossas histórias, then we're forced to acknowledge então somos forçados a reconhecer what is happening in the world o que está acontecendo no mundo. and why there is this war over two sides E por que existe essa guerra com relação a dois lados of media information de informação na mídia. and the fact that they are not the same. E o fato de que elas não são as mesmas. Then we began to discuss the Constitution E então começamos a discutir a Constituição. and what it was designed for. E qual era o propósito dela. In my mind, E na mente dela, I'd always thought of the Constitution as this beautiful document, sempre imaginei a Constituição como esse belo documento. like a halo around it, Como se tivesse um halo de luz ao redor, designed to make a land beautiful and glorious, designado para poder tornar a terra bela e gloriosa. which is the way I think we can tend to describe it. Que eu acho que é a maneira em que a gente tem a tendência a descrever It's this magnificent document como sendo um documento magnífico that created this wonderful Christian nation que criou essa nação cristã maravilhosa, with all these good principles com todos esses bons princípios and nice people, e pessoas legais. and I don't think that's what the Constitution is there for. E eu não acho que esse é o propósito da Constituição lá. It's to create a secular nation É para criar uma nação secular, with no religion. sem religião, No religion from the government, sem uma religião do governo, no acknowledgement of God, que um governo que não reconhece a Deus and the liberty e que dá a liberdade to be completely immoral para que eles sejam completamente imorais and suffer no consequences. e que não sofram nenhuma consequência. The reason it was designed that way E a razão pela qual ela foi desenhada dessa forma is because you and I want liberty to keep Sabbath. é porque eu e você queremos liberdade para poder guardar o sábado. And what people have difficulty doing E o que as pessoas têm dificuldade de fazer is that we want liberty for ourselves. é que nós queremos liberdade para nós mesmos. But when we see someone else doing something different, Mas quando nós vemos uma outra pessoa fazendo algo diferente and we know as a fact, e que nós sabemos como um fato we're right, they're wrong. que nós estamos certos e eles estão errados. We're moral, they're immoral. Nós somos morais e eles são imorais. We're acknowledging something as holy, Nós reconhecemos algo como sagrado and they're not. e eles não. Then we want to make them like us. Então nós queremos fazer com que eles sejam como nós. And why aren't they like us? E por que eles não são como nós? Why is society so immoral? Por que a sociedade é tão imoral? Because the arguments people make Porque os argumentos que as pessoas fazem are, I agree with you. são: eu concordo com você, I get what you're saying. eu entendo o que você quer dizer, But you don't realize how immoral. mas você não entende quão imoral. And the government was allowing it, O governo estava permitindo isso, even encouraging it. inclusive encorajando isso. And my answer E a minha resposta é: is what do you expect the government to do? o que você espera que o governo faça?
Because if they get involved in an issue of morality, Porque se o governo for se meter no assunto de moralidade, that's church and state. isso já é uma combinação de igreja e Estado. They are required Eles são requeridos to be completely secular, de que eles sejam completamente seculares allow no morality e não permitam qualquer moralidade into their decisions. tome papel nas suas decisões. So we could argue, Então, nós podemos argumentar, like A.T. Jones, como A.T. Jones, no Bibles in schools, não coloquemos Bíblias nas escolas, no Bible readings, sem leitura bíblica, no Bible curriculum. sem um currículo bíblico. And then we could argue, Então, podemos argumentar, creationism is science. criacionismo é ciência. You can see it in nature. Você consegue ver isso na natureza? My argument, E o meu argumento? okay, Ok. what God are you going to say did that? Mas qual Deus você vai falar que fez isso? Because then you're going to have to say, Porque então você vai ter que dizer, it was designed. foi um desenho. For me, that's reasonable. Para mim isso é razoável. But what is not reasonable Mas o que não é razoável is to teach them é que você ensine para eles that it was done in 7 days que isso foi feito em 7 dias by the Creator God of Genesis. pelo Deus Criador do Gênesis. You introduce that into public schools, Se você introduz isso nas escolas públicas, you have church and state. você tem uma combinação de igreja e Estado. So it starts to challenge our ideas. E aí isso começa a desafiar nossas ideias. Ellen White speaks in The Great Controversy, Ellen White fala no Grande Conflito, 389.1. página 389.1, She describes the condition of the United States, ela descreve a condição dos Estados Unidos. and she's speaking of 1844. E ela fala sobre 1844. It's the chapter titled A Warning Rejected. É o capítulo chamado Uma Advertência Rejeitada. She's talking about how teachers are raised up Ela fala como professores se levantaram, who explained the Word of God. que explicaram a palavra de Deus. But then there are counterfeit ministers Mas então surgiram ministérios que eram uma contrafação. claiming to also understand the Word of God, Eles também reclamavam que estavam entendendo a palavra de Deus, who reject the true message. que rejeitavam a mensagem verdadeira. And thus, when people are inquiring and searching for truth, Então, quando as pessoas estavam se perguntando e buscando pela verdade, they become confused. eles ficaram confusos. Just want to highlight the last sentence, Ela quer ressaltar só a última frase. which is a nice summary. É um bom resumo. She says, the sin of the world's impenitence Ela diz que o pecado da impenitência do mundo lies at the door of the church. está nas portas da igreja, é como se fosse a culpa da igreja. So if we see that the world is immoral, Então, se hoje a gente vê que o mundo é imoral, there's all these things being taught in your schools, tem todas essas coisas que estão sendo ensinadas nas suas escolas. we see homosexuality, Nós vemos, por exemplo, a homossexualidade and all these different things that we would say are immoral, e todas essas coisas diferentes que nós chamamos de imorais, and breaking the law of God. que estão quebrando a lei de Deus. Whose fault is that? De quem é a culpa? Who's responsible? Quem é o responsável? The same conservatives in America Os mesmos conservadores na América that are expecting Donald Trump to bring back morality que estão esperando que Trump traga de volta a moralidade are responsible for the very immorality that they see. são os próprios responsáveis pela imoralidade que eles veem. And what happens E o que acontece is when we misrepresent Christ, é que quando a gente representa mal a Cristo, you could say the Protestant churches were doing in 1844. que é o que nós podemos dizer que era o que as igrejas protestantes estavam fazendo em 1844, The world is confused. o mundo fica confuso, They don't find the truth and the hope they're looking for, eles não conseguem encontrar a verdade e a esperança que eles estão procurando, and they slide into increasing e immorality. eles vão cada vez deslizando para uma imoralidade crescente. And whose fault is that? E de quem é a culpa? It's not even theirs. Não é nem deles. It lies at the door of the churches. Está sentado na porta das igrejas. Because the role of the churches was to represent. Porque o papel das igrejas é representar. But nowhere in that Mas em nenhum lugar disso, does the government enter into that work. o governo tem que entrar para fazer esse trabalho. What tends to happen E o que acaba acontecendo is that when we don't represent Christ, é que quando nós não representamos a Cristo, the world slides into immorality, e o mundo vai deslizando para a imoralidade, and we have this works doctrine, e a gente tem... Do we have this? idea of Doctrine. works. A gente tem essa ideia de trabalho, de like work, faith and works. Yes. A gente tem a ideia de obras, de buscar fazer as coisas pelas obras. What we end up saying to the people O que a gente acaba dizendo para as pessoas, or to the government ou para o governo,
Look at these immoral people. Olha para essas pessoas imorais. Obama fixed the problem, Obama conserta esse problema. and he can't. E ele não consegue consertar. He's required to allow it Ele é requerido que ele permita isso. by the Constitution, Pela Constituição, which he spent years studying. que ele passou anos estudando. The fault for that worldliness A falta daquela mundanalidade is not the government. não é a culpa dessa mundanalidade, não é do governo. They're required to permit it, Eles têm o requerimento, é requerido que eles permitam isso, to give those people the same freedoms that we have. para que eles possam ter o mesmo tipo de liberdade que nós temos. It's our responsibility É nossa responsabilidade to learn who Christ is aprender quem era Cristo and represent him. e a representá-lo. But the Protestant horn fell in 1844. Mas o chifre do poder protestante caiu em 1844. And what we particularly see since 2014 E o que nós particularmente conseguimos ver desde 2014 is that same Protestant people é que esse mesmo poder, o povo protestante, see the immorality eles veem a imoralidade existing under Obama que está existindo sob Obama and say this is bad. e eles falam, isso está mal. What we need O que a gente precisa is church and state, é unir a igreja e o Estado. because it's the state's fault and the state's problem. Porque é uma culpa do Estado e é uma culpa... Is a state problem and a... State's fault and state's problem. porque a culpa é do Estado e é um problema do Estado. And I would suggest E o que eu sugiro, that is what we've particularly seen happen since 2014. que é o que nós particularmente temos visto ocorrer desde 2014. Maybe Donald Trump will bring these things in. Talvez o Trump traga essas coisas para se cumprir. He'll start pushing morality. Ele vai começar a empurrar a moralidade. For example, just with gay marriage. Por exemplo, se tratando do casamento gay. But I would suggest that's not a good thing. Mas eu sugiro que fazer isso não é algo bom. And it's a sign of what's to come, E é um sinal do que está por vir. which is when we start losing our freedom. Que vai ser quando nós vamos começar a perder a nossa liberdade. So today, Então hoje, we've spent most of our time discussing the King of the South. nós passamos a maior parte do nosso tempo discutindo o Rei do Sul. So keeping with that same theme, Então se a gente continuar com esse mesmo tema, we spent a little bit of time in class passamos um pouco de tempo nas aulas studying Daniel 11 verse 40. estudando Daniel 11, verso 40. And we'll read that. E nós vamos ler esse versículo. Daniel 11, 40? Daniel 11 40. Daniel 11, 40. Daniel 11, verso 40. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. You read it? Yeah. In Daniel 11 40, Em Daniel 11, 40, we see two time of the end. vemos dois tempos do fim. So what we teach Então o que nós ensinamos is that the first time of the end é que o primeiro tempo do fim was where? foi aonde? When in history? Aonde na história? 1798. 1798. 1798. And what happens in E o que 1798? aconteceu nessa data, em 1798? The Pope is imprisoned, is taken captive. The Pope is taken captive. A prophecy is fulfilled. Mas o Papa foi levado cativo, Prophecy is fulfilled. uma profecia é cumprida, Time was fulfilled. o tempo se cumpriu. If we go to Daniel 12 verse 4, Se formos para Daniel 12, verso 4. 12. 12 or 2? 12 verse 4. 12, verso 4. Diz, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. So the book of Daniel, Então, o livro de Daniel, or portions of this book, ou uma porção desse livro, was sealed till the time of the end. estava selada até o tempo do fim. And from the time of the end, those portions began to be unlocked. E desde o fim do tempo, ou o tempo do fim, essas porções começaram a ser abertas. And Ellen White says that it began to be unsealed E Ellen White nos conta que ele começou a ser aberto in 1798. em 1798. That's GC Isso você pode encontrar em GC 356
356, point 2. parágrafo 2. So the book of Daniel began to be unsealed Então o livro de Daniel começa a ser aberto at the time of the end, no tempo do fim, which Ellen White says is 1798. que Ellen White nos diz que é 1798. And she says at the time of the end, E ela diz que no tempo do fim, the first angel's message would begin to be proclaimed. a primeira mensagem angélica começou a ser proclamada. 18 MR, Isso está na Manuscritos Liberados 18, 15.2. 50 e 15.2. So at the time of the end, Então, no tempo do fim, 1798, em 1798, the first angel's message begins to be proclaimed. a primeira mensagem angélica começou a ser proclamada The book of Daniel is unsealed. e o livro de Daniel é aberto. That first portion of verse 40 Essa primeira porção do verso 40 gives us our knowledge of the external events nos dá conhecimento sobre eventos externos that we see at this time. que nós vemos nesse tempo. It says at the time of the end, Pois diz que e no fim do tempo ou no tempo do fim, the king of the south pushes or wars o rei do sul luta uma guerra against who? contra quem? The king of the north. O rei do norte. So that first portion Então essa primeira porção is describing the one point in history está descrevendo um ponto na história where the king of the south onde o rei do sul is making war against the king of the north. está fazendo guerra contra o rei do norte. And that word push E essa palavra lutará means to butt with the horns, quer dizer chifrar, which is figuratively to war against. que figurativamente quer dizer batalhar numa guerra, So in 1798, guerrear. Então em 1798, we say the king of the south nós dizemos que o rei do sul pushed or warred guerreou ou escorneou against the king of the north. o rei do norte. The king of the south is victorious. E o rei do sul é vitorioso. We talk about 1798, E nós falamos sobre 1798, but where were the king of the south and the king of the north at war? mas aonde estavam o rei do sul e o rei do norte em guerra? During what time period was that war? Durante que período de tempo foi essa guerra? Because we're marking 1798, Porque marcamos 1798, but is that where they war? mas é aí que estava sendo a guerra. We could say there's a battle there. Podemos falar que ali houve uma batalha, It's not even really a battle. não é nem muito bem uma batalha. The French Revolution began in 1789. A Revolução Francesa começou em 1789. And this is where the king of the north, E é aí que o rei do norte, or who had represented the king of the north, ou quem quer que representasse o rei do norte, France, a França, transitions into a atheistic power. ela vai transitar e se tornar um poder ateu. During the French Revolution, Durante a Revolução Francesa, they turn against the Catholic Church. eles se voltam contra a Igreja Católica. And that revolution begins in 1789. E essa revolução começa em 1789. In 1791, Em 1791, they end their diplomatic relationship with the church. elas terminam, França termina sua relação diplomática com a Igreja. FR Revolution? French Revolution, you say? FR. REVOLUC, with a little thing below. AO, above the A, a covered. Yeah. Revolução Francesa. French Revolution beginning 1789. A Revolução Francesa começou em 1791. There's the end of a diplomatic relationship. É o fim de uma relação diplomática Any political relationship is cut off. e uma interação política ou relação política é cortada. The only battle in this history Yeah, that I would mark E a única batalha que eu marcaria nessa história is 1796. é 1796. And this is where Napoleon E é aí que Napoleão goes into battle vai para uma batalha against the papal troops. contra as tropas papais. So Napoleon Então Napoleão invades Italy invade a Itália and he defeats the troops of the papacy. e ele derrota as tropas do papado.
Pius VI, who was Pope during this time, Papa Pio VI, que era o Papa desse período, asked for peace, ele pede por paz and this was granted him e isso lhe foi dado, at the Treaty of Tolentino, que foi o Tratado de Tolentino, which we discussed previously que discutimos previamente when we discussed verses 5 to 15 of Daniel quando 11. falamos sobre os versos 5 a 16 em Daniel 11. So if we're going to mark a battle in this history, Mas se vamos marcar uma batalha nessa história, it's 1796. é 1796, Battle? B-A-T-A-L-H-A. And this is where France defeats the papacy. E é aí onde França derrota o papado. But the papacy, while increasingly weakening, Mas enquanto o papado estava progressivamente enfraquecendo, is still standing. apesar disso ainda estava de pé. They go into this Treaty of Tolentino Eles entram nesse tratado de Tolentino in 1797. em 1797. And as we described in verse 5 to 15, E como os descrevemos nos versos 15 a 16, they have a treaty, eles têm um tratado, they've made peace, eles agora estão em paz, but the king of the north or the papacy mas o rei do norte, ou o papado, broke that treaty, eles quebraram esse tratado. and the king of the south or atheistic France E o rei do sul, ou França até, entered unopposed into the Vatican. entered unopposed. Unopposed. Eles entraram sem nenhuma oposição no Vaticano, In 1798, em 1798. they proclaimed a Roman republic E eles proclamaram a República Romana and demanded that the Pope renounce all of his authority. e exigiram que o Papa renunciasse toda a sua autoridade. The Pope refused and was taken prisoner. E o Papa recusou e foi levado cativo. So, when we talk of this history, Então, quando a gente fala sobre essa história, we can see that we mark 1798 que nós podemos marcar 1798, and how we read these verses nós podemos ver que podemos marcar 1798 como nós lemos esses versos, is that there's a battle between the king of the north and the king of the south. é que há uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. And I want us to consider that in the actual history, E eu quero que consideremos que na história que passou, there's an ongoing war na verdade, tinha uma guerra que já estava ocorrendo, that's beginning around 1789. que começa por volta de 1789. And even prior to that history, E que mesmo anterior a essa história, the papacy was losing power. o papado já estava perdendo seu poder. They'd been forced to abolish the Jesuit order Por exemplo, eles foram forçados a abolir a ordem jesuíta in 1773, em 1773, where they started to give into pressure from the kings of Europe. quando eles começaram a ceder à pressão dos reis da Europa. So they're gradually weakening. Então eles estão cada vez enfraquecendo mais. And you can see waymarks of that all through this history, E você consegue ver marcos disso através de toda a história. leading us to 1798. E isso nos leva até 1798. The only thing in this history A única coisa nessa história that we might have seen and said that is a battle que nós podemos olhar e falar, isso foi de fato uma batalha, is 1796. é 1796. What we're marking in 1798 Então o que a gente está marcando em 1798 was the Pope being taken captive. foi o Papa sendo levado cativo. Time at the end. TDF. Tempo do fim. And what else do we call this De que mais nós chamamos isso? in 1798? Em 1798. The Deadly Wound. The deadly wound. A ferida mortal. If you would turn to Revelation 13, verse 3. Se nós formos para Apocalipse 13, verso 3, Apocalipse 13, 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. 13, não? Yes, 13, verse 13, 3. 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta.
So we see in 1798, Então vemos em 1798, this is the deadly wound. aqui a ferida mortal. Deadly wound. F-E-R-I-D-A. F-E-R. F-E-R-I-D-A. Space. M. Mortal. Yeah. So the papacy received a deadly wound. Então o papado recebeu uma ferida mortal. Did it die? E ele morreu? Or was it just wounded? Ou será que ele foi só ferido? If you turn to Revelation 17, Se formos para Apocalipse 17, I think verse 8. 8. So if you mark in verse 3, 13:3. keep your finger there and turn to Deixe o seu dedo em Apocalipse 13:3 17 verse 8. e vamos para o 17:8. 8. Apocalipse 17:8 diz: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. So 13 verse 3 Então, no 13:3 describes this mortal wound. descreve essa ferida mortal. 17 verse 8 17, verso 8, says that the beast was not. diz que a besta não era. Both of them say that they will come back. E ambos dizem que eles irão retornar. 13 verse 3 at the end O 13:3 fala no final que vai retornar. says that the world wondered after the beast. Diz que a terra se maravilhou após a besta. 17 verse 8 says, E 17:8 diz: they that dwell on the earth shall wonder. E os que habitam na terra se admirarão. So you can see that the same characteristics. Então você consegue ver que são as mesmas características. One receives a deadly wound, Um recebe uma ferida mortal, the other was but then is not. e um ele era, mas logo já não é mais. Both say that the wound is healed. Ambos falam que essa ferida vai ser curada. 13:3 says that the wound is O healed. 13:3 fala que uma ferida é curada. 17:8 says it ascends out of a pit. E o 17:8 fala que ela vai subir de um abismo. Then both say the world wonders. E ambos dizem que o mundo se maravilha. So in different words, Então, com palavras diferentes, they're describing the same thing or history. está sendo descrita o mesmo tema ou história. So when it says in 13 verse 3 Então, quando é dito no capítulo 13, verso 3, that it was wounded as if to death, que foi ferida como se fosse para a morte, how does 17 verse 8 describe that? como é que Apocalipse 17:8 descreve isso? It was, Era, then it's not, logo não é, then it will ascend e vai ascender out of a pit. de um abismo. Who is put into a pit? Quem que é colocado num abismo? What's another word for a pit? Qual é uma outra palavra para um abismo? If you were to put me into a hole in the ground, Se você fosse me colocar num buraco na terra, you could call it a pit. você pode falar que é um abismo, It's really a grave. mas na verdade é uma cova, It's the same thing. é uma sepultura, é a mesma coisa. And who do you put in a grave? E quem é que você coloca numa sepultura? You don't put live people into the ground, Você não coloca pessoas vivas no chão, only dead people. só pessoas mortas. The papacy wasn't buried alive. O papado não foi enterrado vivo. So you can see it's not just a wound as to death, Então você pode ver que não é uma ferida como que mortal, but it died, properly mas na died. verdade que morreu, de fato morreu. And then we can read E então nós podemos ler that sometime in the future, que em algum lugar no futuro, to this verse, esse verso, it's going to ascend. de acordo com esse verso, ele vai ascender. The same. And at the end, ER. Vai ascender. Ascender de subir, nesse caso. O nome do Papa que morreu. He's asking the name of the Pope that died. Pius VI. Pio VI. Aí, está sendo escrito. If you would turn to 8MR Se fôssemos para Manuscritos Liberados, número 8, 354, 354, I'll paraphrase if it's not in Portuguese. não tem, there's not. Okay. Ela vai fazer vai parafrasear porque esse texto não tem no português. I'll just paraphrase this. Ela vai fazer vai parafrasear esse texto.
It's describing Ellen White's journey Vai descrever uma viagem de Ellen White as she's visiting France. e ela vai estar visitando a França, Ellen White. So she's in Europe. Então ela está na Europa In France. e ela está na França. It's November 2. E é dia 2 de novembro. She's with an elder Bordeaux. Ela está com o ancião Bordeaux. And that afternoon, E naquela tarde, he takes her to a cathedral in France. ele leva ela para uma catedral na França. And he shows Ellen White the bust E ele mostra para ela o busto, aquelas estátuas, of Pius VI, de Pio VI, this same Pope here. que é esse papa aqui. So she sees this bust or statue of him, Então ela vê, o pastor mostra para ela uma estátua, uma escultura dele. and she says that this was the man E ela então diz: esse foi o homem who was noted in prophecy. que foi notado pela profecia. This was the man who was led into captivity and died in captivity. Esse foi o homem que foi levado em cativeiro e que morreu em cativeiro. Who was led into captivity? Quem foi levado em cativeiro? Pius VI. Pio VI. The papacy? E o papado? So it wasn't the papacy? Então não foi o papado que foi levado em cativeiro. Yes, it was. No. So when we consider our reform line, Então, quando consideramos nossa linha de reforma, we start to consider começamos a considerar God's people. o povo de Deus. And who are we following or obeying? E quem estamos seguindo ou obedecendo? God's instructions. As instruções de Deus. So God tells Israel to live a certain way, Então Deus diz a Israel que viva de uma certa forma. and what happens? E o que acontece? They rebel and stop listening to his voice. Eles se rebelam e param de escutar a voz dele. So there's a point of rebellion, Então tem um ponto de rebelião. then there's a warning. Então tem uma advertência. They're told that you're going to be punished, Lhes avisa, vocês vão ser punidos. and it goes into a time of captivity. E chega um tempo de cativeiro. Captivity? C-A-T-I. Não, T. T? T. T? From Titus. I, V, E, I, R, O. So when we rebel Então, quando nós nos rebelamos from our master, de nosso mestre, our boss, nosso chefe, he sends us into captivity. ele nos leva ao cativeiro. So the papal church Então, a igreja papal has been doing a certain work estava fazendo um certo trabalho for 1260 years. por 1260 anos. And whose voice are they following? E a voz de quem eles estão escutando? Who's their boss? Quem é o chefe deles? Satan, Satan. Satanás. And what has he told them to do? E o que Satanás diz que eles devem fazer? Control the kings of Europe Controlem os reis da Europa and persecute God's people. e persiga o povo de Deus. That's their job description. Essa é a descrição do trabalho que eles têm que fazer. And how are they going with that job E description? como é que eles estavam indo ao cumprir o trabalho deles? For a period of time, they're doing a really good job. Por um período de tempo, eles estavam fazendo um trabalho excelente. They're persecuting God's people and Eles estão, controlling the kings. eles estão perseguindo o povo de Deus e estão controlando os reis. But we come to 1773, Mas quando chegamos a 1773, and what do? o que é que eles fazem? They abolish the Jesuit order. Abolem And why do they do that? a ordem jesuíta. E por que eles fazem isso? They abolish the Jesuit order because the kings told them to. Eles abolem a ordem dos jesuítas porque um rei pediu para que eles fizessem isso. And Ellen White tells us E Ellen White nos diz that this ended persecution. que isso acabou com a perseguição. So in 1773, Então, em 1773, they stopped persecuting God's people eles pararam de perseguir o povo de Deus and stopped telling the kings of Europe what to do. e pararam de falar para os reis da terra o que eles tinham que fazer, da Europa. If I was their boss, Se eu fosse o chefe deles, I would call that rebellion. eu falaria que isso é rebelião. And what happens when you go into rebellion against your boss? E o que acontece quando você se rebela contra seu chefe? You go into Você captivity. vai para o cativeiro? So from 538 Então, de 538 to 1798, até 1798, what is the papacy in? o papado está em quê? A gathering. Está num ajuntamento. Gathering? A-J-U-N-T-A-M-E-N-T-O.
So they're in a gathering period, Então estão em um período de ajuntamento, listening to their boss escutando ao chefe deles, from 538 de 538 to 1798. a 1798. But in 1773, Mas em 1773, it's rebellion. eles se rebelam. They were given a choice by the kings of Europe Eles recebem uma escolha dos reis da Europa. between temporal prosperity Eles têm que escolher entre prosperidade temporal, and performing their job function, which was persecution. ou eles deveriam cumprir o trabalho deles, que era a perseguição. And the papacy told the kings of Europe, E o papado fala para os reis da terra: we would rather have our temporal prosperity eu prefiro ter minha prosperidade temporal than perform our job function, do que cumprir meu trabalho, which was to persecute, que era perseguir, to further their boss's kingdom. para poder prolongar o reino do Deus, do And chefe deles. that was apostasy. E isso é apostasia. So if we went into apostasy against God, Então, se nós nos apostatássemos de Deus, the gathering time would end o tempo de ajuntamento termina and we would be scattered, e seremos espalhados, or you could say, ou você poderia falar taken captive. que fomos levados cativos. Captives. Scattered? E-S P-A-L-H-A-D-O-S. So this isn't a reform line of God's people. Então, essa não é uma linha de reforma que fala do povo de Deus. It's a reform line of the counterfeit. É uma linha de reforma da contrafação. So if we were to consider God's people, Então, se fôssemos considerar o povo de Deus if we went back to the captivity in Babylon, e fôssemos retornar ao cativeiro em Babilônia, was it just the king that was taken captive? foi somente o rei que foi levado cativo? No, it's the whole Não. nation. Foi toda a nação. So who went into captivity? Então, quem foi levado em cativeiro? Ellen White says Pius VI, Aqui Ellen White fala que foi Pio VI. but we know that it was his whole, you could say, kingdom Mas nós sabemos que foi todo o reino dele, or people. ou todo o seu povo. Ellen White says he was the one led into captivity Apesar disso, Ellen White diz que ele foi o que foi levado em cativeiro and who died in e captivity. que morreu em cativeiro. And then she says something remarkable. Então ela diz algo notável. He was the one, the man, Ele foi o homem who was marked in history, que foi marcado na história, who received the deadly wound. que recebeu a ferida mortal. So who receives the deadly wound? Então quem recebe a ferida mortal? Pius VI. Pius VI. Pio VI. We say the papacy received a deadly wound. Também dizemos que o Papa recebeu a ferida mortal. Ellen White says the man, Pius VI, received the deadly wound. E aqui Ellen White nos diz que o homem Pio VI recebeu a ferida mortal. She says his heart was encased in the marble statue. Ela diz, his heart, His heart ela diz que o coração dele estava encased like kept, kept inside the estava guardado dentro dessa estátua. And they felt very solemn as they looked upon this monument E eles achavam que era bem solene olhar para esse monumento. of this man noted in prophecy. Desse homem que estava notado pela profecia. So what she's saying, Então o que ela está dizendo? even though the Bible never mentions Pius VI, Apesar de que a Bíblia nunca menciona Pio VI, is that he was the one who went into é captivity, que ele foi o que foi levado em cativeiro, who received the deadly wound. que recebeu a ferida mortal. Daniel 2 gives us a principle. Daniel 2 nos dá um princípio. When discussing Nebuchadnezzar, Quando está discutindo Nabucodonosor. we won't turn there, A gente não vai abrir lá. but what Daniel tells Nebuchadnezzar Mas o que Daniel diz para Nabucodonosor, is that head of gold is Babylon. ele diz, essa cabeça de ouro é a Babilônia. But then he tells Nebuchadnezzar Mas depois ele diz para Nabucodonosor, that you are that head of gold. tu, ó rei, és a cabeça de ouro. So what Daniel is saying Então o que Daniel está dizendo is that the head of gold of that statue é que a cabeça de ouro daquela estátua, that's hiding, que está escondida aqui, the head of gold is not just Babylon. essa cabeça de ouro não é apenas Babilônia. It can also be represented by one man. Também pode ser representada por um homem. And you can see as you go down, E você pode ver ao descer aqui, Greece, one man, Grécia pode ser representada por um homem, Alexander. Alexandre. So you can't separate the king from the kingdom. Então você não pode separar o rei do reino. Who is the king of the south? Quem é o rei do sul? Russia. Rússia.
Or you could say Putin. Ou você pode dizer Putin. You can't separate the two. Você não pode separar os dois. The king and the kingdom both symbolize the same thing. O rei e o reino, ambos simbolizam o mesmo. And Ellen White says Pius VI received the deadly wound. E Ellen White diz que Pio VI recebeu uma ferida mortal. But we understand that it was not just a deadly wound, Mas nós entendemos que não foi simplesmente uma ferida mortal, it's a death. é uma morte. And when did Pius VI die? E quando é então que Pio VI morre? 1798 1798, is a deadly wound. é uma ferida mortal. 1799, 1799, he's killed ele é morto. or dies. Ou ele morre. M-O-R-R-E. Ele morre. Você tem a data precisa? Do you know the exact date of his death? I have it written. Ela tem escrito aqui em algum lugar. I will find. Ela vai achar. August 29, 29 de agosto 1799. de 1799. AGO. agosto. 29 de agosto. So, what we can see in this history Então, o que nós conseguimos ver nessa história is that there's a deadly wound é que há uma ferida mortal and then a death. e uma morte. So, it's a progressive destruction. Então, é uma destruição progressiva. We mark 1798 as the time of the end Marcamos 1798 como o tempo do fim, because we tend to mark the deadly wound, not the death. porque nós temos a tendência de marcar a ferida mortal e não a morte. So, this is Daniel 11. Então, aqui temos Daniel 11, Daniel, D-A-N. Verse 40, verso 40, part A. parte A. What about Daniel 11:40, E acerca de Daniel 11, 40, part B? parte B. If you read that again. Se nós lermos Daniel 11, 40 de novo, vamos para Daniel 11, 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. From this verse, Nesse verso, we've created a second time of the end. nós criamos um segundo tempo do fim. And there's a second point in history E tem o segundo ponto na história, where the book of Daniel begins to open up. onde o livro de Daniel começa a se abrir. And that begins to happen in 1989. E isso começa a acontecer em 1989. And what is listed in these verses E o que é listado nesses versos is the external event we tie to that date. são os eventos externos que nós amarramos a essa data. It says that there's a war again, Então diz que há uma guerra outra vez, a battle uma batalha between the king of the north and the king of the south. entre o rei do norte e o rei do sul. And in this history, the king of the north wins, E nessa história o rei do norte ganha the king of the south is defeated. e o rei do sul é derrotado. And that's the history of 1989. E essa é a história de 1989. I would really like everyone Eu realmente gostaria que cada um de nós to put themselves through a mental exercise. entrasse num exercício mental. Not necessarily now, Não necessariamente agora, but think about it. mas pense sobre isso. If you were back in this history, Se você estivesse aqui antes nessa história, let's say 1986, vamos falar em 1986, 1984, anywhere in that history. 84, em qualquer lugar nessa história. Let's say that you knew you could predict time, Vamos supor que você sabia que você conseguisse predizer o tempo, but you knew none of the future past this date. mas você não soubesse nada do futuro depois dessa data. All that you had Tudo que você tinha, was a knowledge of Daniel 11:40, um conhecimento de Daniel 11:40, that the king of the north and the king of the south are going to fight. que o rei do norte e o rei do sul irão lutar, The king of the north is going to come against the king of the south que o rei do norte ele vai vir contra o rei do sul. with what? Com o quê? An army, Um exército, like a whirlwind, como uma inundação, with chariots, horsemen, and ships. com carros e cavaleiros e muitos navios. So there's this battle Então existe essa batalha between the north and the south. entre o norte e o sul. And you say, okay, E você vai falar, ok, I can predict time. eu consigo saber o tempo. And I predict E eu vou predizer it's going to be November 9, que vai ser 9 de novembro 1989. em 1989. You don't know any of the history past E this você não date. sabe mais de nenhuma história depois dessa data. Just going on the verses you read, Vamos só pensar nos versos que a gente leu.
Try to imagine what you would have expected to see. Tenta imaginar o que você acha que aconteceria. One of the questions people make Uma das perguntas que as pessoas fazem is how can we imagine Raphia é como é que a gente consegue imaginar Ráfia as not a battle como não sendo uma batalha, when we have all of these histories and verses? quando a gente tem todos esses versos e histórias. We've spent years applying histories into our time Nós passamos anos aplicando as histórias no nosso tempo, that talk about battles, que fala sobre guerras, civil wars, guerras civis, slavery returning, retorno da escravidão, revolutions, revoluções, and we still use that language e a gente ainda usa essa linguagem. because that's how the parable is structured. É porque é assim que a parábola foi ilustrada. It's a battle a couple of thousand years ago, É uma batalha que passou há algum par de 1000 anos atrás, typifying Raphia. tipificando Ráfia. But I would like us to consider Mas eu gostaria que considerássemos, if we were living in this history before 1989, se você estivesse vivendo nessa história antes de 1989, what are we expecting to see on November 9 that year? o que você acha que nós estaremos esperando ver em 9 de novembro daquele ano? Because there was no battle. Porque não houve nenhuma batalha. And worse than that, E pior do que isso, if we consider 1798, se considerarmos 1798, we could at least see that the King of the South was there. será que nós conseguiríamos de fato ver que o rei do sul estava lá? All that happens on this day is a wall comes down Tudo que aconteceu nesse dia é que um muro desceu, for a period of time. caiu por um período de tempo. Where is the United States on November 9? E onde é que estavam os Estados Unidos em 9 de novembro? It's not even visible. Nem está visível. It's not in Germany doing that work Não estava lá na Alemanha fazendo qualquer trabalho, or tearing down the wall. ou derrubando algum muro. It's not even there urging the crowd to do that. Não estava nem lá incentivando uma multidão a fazer isso. To understand this date Para entender essa data, requires us to understand the war previously, requer que entendamos uma guerra que começou antes, the Cold War. a Guerra Fria. Cold War? G-U-E, sorry. R-R. A. Space F-R-I-A. So when we understand the Cold War, Então, quando nós entendemos a Guerra Fria, we understand that there'd been these battles, entendemos que existiram essas batalhas, which weren't really battles, que na verdade não foram batalhas reais, but you could mark waymarks in that history mas você poderia localizar marcos nessa história, of this strife between the King of the North and the King of the South. dessa contenda entre o rei do norte e o rei do sul. And it culminates on one day. E tudo isso chega ou culmina numa única data, That really is the working of the King of the North que realmente é a obra do rei do norte as it undermines the Soviet Union. ao derrubar a União Soviética. And we can know E nós podemos saber that when those events occurred on November 9 of 1989, que quando esses eventos ocorreram em 9 de novembro de 1989, we can see that America is responsible for that. podemos saber que a América foi responsável por isso. But you wouldn't get that off just observing the day itself. Mas você não pegaria isso simplesmente de estar observando a data em si. So in 1989, Então, 1989, the Berlin Wall comes down. a muralha de Berlim desce. If we were to consider Daniel 11 verse 40, Então, se fôssemos considerar Daniel 11, verso 40, it's in two parts. ele está em duas partes. And if it's in two parts, E se ele está dividido em duas partes, how do you have to treat them? como é que você deve tratá-los? You have to compare and contrast. Você vai ter que comparar e contrastar. If we're going to treat part A in this way, Se você for tratar a parte A dessa forma, then we need to consider part B. então temos que considerar a parte B. What happened in 1989? O que ocorreu em 1989? Because we say that the King of the South was defeated here. Porque nós falamos que o rei do sul ele foi derrotado aí. The problem is, O problema é, when did the Soviet Union come to its end? quando é que a União Soviética chegou ao seu fim? Wasn't in 1989. Não foi em 1989. All that happened was some public demonstrations, Tudo que ocorreu foi uma demonstração pública, the temporary opening of a wall. a abertura temporária de um muro. But come the end of 1989, Mas ao fim de 1989, the Soviet Union was still standing. a União Soviética ainda estava de pé. I want to suggest, Eu sugiro, if we compare and contrast, se compararmos e contrastarmos, 1989 is the deadly wound. 1989 é a ferida mortal. It's not dead, Ainda não está morto,
But it's inevitable now. Mas agora já é inevitável. And what we continue to mark in prophecy E o que nós continuamos a marcar na profecia is not the death but the deadly wound. não é a morte, mas a ferida mortal. When is the king of the south dead? E aonde é que o rei do sul está morto? 91? 1991. 1991. December of 1991. Em dezembro de 1991, What happens that ends the Soviet Union? o que acontece que acaba com a União Soviética? Gorbachev. Gorbachev, It's December 25. é dezembro de... And Gorbachev resigns as president of the Soviet Union. É 25 de dezembro e Gorbachev renuncia à presidência da União Soviética. He hands control of the country over to Boris Yeltsin. Ele entrega o controle do país para o líder Boris Yeltsin. And as he resigns, E ao renunciar, the red Soviet flag on top of the Kremlin a bandeira vermelha soviética em cima do Kremlin, was lowered for the last time. ela foi levantada pela última vez. Immediately after announcing his resignation, Imediatamente após anunciar a sua renúncia, in a live television broadcast, numa exibição transmitida ao vivo pela televisão, the last leader of the Soviet Union signed a decree o último líder da União Soviética assinou um decreto, giving over control of the armed forces. entregando o controle das Forças Armadas. Within half an hour, Dentro de meia hora, the white, red, and blue Russian flag a bandeira vermelha, branca e azul russa was raised over the Kremlin, se levantou em cima do Kremlin, symbolizing the end of the Soviet Union simbolizando o fim da União Soviética and the collapse of Soviet communism. e o colapso do comunismo soviético. I'm reading this from a article by the Washington Post, Ela está lendo isso de um artigo do Written. Washington Post, written in 1991. que foi escrito em 1991. And the journalist there who was on the ground, E os jornalistas que estavam naquele local, there was a photographer from Berlin that I think is actually writing this. ela acha que era um fotógrafo de Berlim que estava escrevendo isso. He said there was very little reaction. Ela disse que houve pouca reação. When the wall came down, everyone was on the streets. Quando a muralha caiu, todo mundo foi para as ruas. Everyone came out in 1989. Todo mundo saiu em 1989. But come 1991, Mas quando chega em 1991, there's very little reaction. tem pouca reação. People had already recognized it was inevitable. As pessoas já tinham reconhecido de que era inevitável. So the day passed without much attention, Então aquele dia passou sem muita atenção. as far as emotion and excitement. Pelo menos tratando-se de alguma excitação emocional. The premier date of these two A data primária dessas duas, is still noted as 1989. ainda assim é anotada como 1989. So you have the deadly wound, Então você tem a ferida mortal, the fall, a queda and the death. e uma morte. This is Pius VI. Aí era Pio VI. This is Gorbachev. E aí temos Gorbachev. One dies, the other resigns. Um morre e o outro renuncia. It's the same thing, it's political death. Mas é o mesmo, é uma morte política. If we were to use compare and contrast on these models, Mas e se agora fôssemos comparar e contrastar esses modelos, in Daniel 11, aí em Daniel 11, it allows us, isso vai nos permitir, as Elder Parminder's been talking, como o ancião Parminder esteve falando, to add information that's not in the verse. adicionar informação que não está no verso. What do we know about the King of the South? O que é que nós então sabemos sobre o Rei do Sul? Based purely on compare and contrast. Agora baseado puramente em comparar e contrastar. There's a few things we can be sure of. Tem algumas coisas que podemos ter certeza. First thing we can be sure of. Primeira coisa que podemos ter certeza. Did the King of the South die? O Rei do Sul morreu? Or did it fake its own death? Ou será que ele fingiu que estava morto? He didn't die. Someone said he died. It didn't die? Someone said no. In something, yes. Did the papacy die? O papado morreu? Did the King of the North die? O Rei do Norte morreu? Yes. He died? Ele morreu? So No. was he buried alive when he went into the pit? Então ele foi enterrado vivo quando ele foi colocado. Because if he ascends out of the pit, They're saying that he's fake his death. the King of the North faked his death. O Rei do Norte fingiu a sua morte. So why is he coming out of a pit? Então como é que o Rei do Norte ele está saindo de um abismo? Subindo do abismo? Did he bury himself alive? Será que foi ele que se enterrou vivo? Why is he in the pit?
Por que ele foi parar no abismo? Who put him there? Quem o coloca no abismo? France. No. Não. This is a great controversy. Esse é o grande conflito. Who put him there? Quem coloca ele lá? Satan, someone said. Satan? Satanás. Are we all okay with that? Estamos todos satisfeitos com isso? Satan put his church in the pit. Satanás colocou a igreja dele lá no abismo. God? Deus. Let's come back to this model. Então vamos voltar para esse modelo. It's the papacy É o papado in the 1260. durante 1260. Who's their boss? Quem é o chefe deles? Satan. Satanás. They go into apostasy. Eles entram em apostasia. They're punished. Eles são punidos. Who's punishing them? Quem está punindo eles? Satan. Satan. Satanás. All through this study Durante todo esse estudo, is compare and contrast. estamos comparando e contrastando. Every single step is compare and contrast. Cada passo desse estudo é comparar e contrastar. If God's people go into apostasy Se o povo de Deus entra em apostasia and they're scattered, e eles vão ser espalhados, who does that? quem que faz isso? God. Deus. So when the papacy Então, quando o papado goes into apostasy entra em apostasia and they're scattered, e estão espalhados, who does that? quem faz isso? Satan. Satanás. So then when we consider Então, quando consideramos the fact that they've gone against Satan o fato de que eles se apostataram contra Satanás and he sends them into captivity, e ele os coloca em cativeiro, has he faked that? será que ele fingiu isso? Or have they really gone into Ou será que captivity? eles realmente foram para o cativeiro? Are they really wounded and dead? Será que eles estão realmente feridos e mortos? We would go to Ezekiel, Se fôssemos para Ezequiel, I think chapter 37, no capítulo 37, and we say that before the time of the end, e nós vemos que antes do tempo do fim, what are we? que nós somos? By the time we have been through a scattering time, Depois de termos passado por um espalhamento, what are God's people? o que é o povo de Deus? Dead bodies, he said. Dead. Morto. So did we fake our death? Será que a gente fingiu nossa morte? And were we living through all that E time? a gente estava, na verdade, vivo durante todo esse tempo? No. Não. We're spiritually dead. Espiritualmente a gente estava morto. And then the gospel comes to resurrect us. E então o evangelho vem para nos ressuscitar. So was the papacy dead? Então estava o papado morto? Or did it fake its death? Ou ele fingiu a sua morte? Yeah, he was dead. It's dead. Então tá morto. And then it ascends out of the pit. Então ele sobe do abismo It resurrects. e ele ressuscita. What do we need to resurrect us? E o que a gente precisa para nos ressuscitar? Prophecy. Prophecy. Profecia. In how many steps? Em quantos passos? 3-step prophetic testing message. Um processo de 3 etapas de What does the teste. papacy need to resurrect? E o que o papado precisa para ressuscitar? Compare and contrast. 3-step prophetic testing message. 3 etapas de testes proféticas. What is that message? Qual que foi essa mensagem? Fatima. Fátima. It's a 3-step prophecy. Foi uma profecia em 3 etapas, Fear Satan, que era temer Satanás, give him glory, dê glória a Satanás, or he will kill you. ou ele vai te matar. It's a counterfeit, Foi uma contrafação que an eles ugly receberam. counterfeit Uma contrafação terrível of the 3 angels' messages. das 3 mensagens angélicas. And that is what resurrects the E papacy. foi isso que ressuscitou o papado. So if we move through each step, Então, se a gente avançar por cada um desses passos, we're comparing and contrasting the way God deals with his people, estamos comparando e contrastando a forma em que Deus lida com seu povo, his church, a igreja dele, with how Satan deals with his church. com como Deus lida com a igreja dele. And we can understand through that E assim nós podemos entender that they're disobedient and went into captivity. que eles foram desobedientes e foram levados em cativeiro. And then if we bring it to this model, Então, se trouxermos isso para esse modelo, we understand what that captivity looks like. nós entendemos com o que se parece esse cativeiro. It looked like a deadly wound Parece com uma ferida mortal and then a death. e uma morte. But we know it's going to resurrect. Mas sabemos que irá ressuscitar. And we know that it really died Sabemos que morreu de verdade, because Pius VI porque Pio VI did not fake his death. não fingiu a sua morte. If he literally died, Se ele tivesse morrido literalmente, se ele morreu literalmente, then the papacy died with him. o papado morreu com ele. Are we okay with that? Estamos ok com isso? So when we come to this history, Então, quando entramos nessa história, did the king of the south fake its death? será que o rei do sul fingiu a morte dele? No, Não, it really died. ele realmente morreu. Gorbachev Gorbachev, is not part of some Russian deep state ele não é parte de um estado profundo que controla a Rússia, orchestrating the hiding and the return of the Soviet Union. que estava orquestrando
esconder e voltar com a União Soviética. He died politically. Ele morreu politicamente. But what we can know, Mas o que a gente consegue ver if the king of the north in this history, é que se o rei do norte nessa história, the papacy, o papado, was going to die morreu aí and resurrect, e ressuscitou, then we need to compare and contrast, então a gente precisa comparar e contrastar, using only the verse and compare and contrast. utilizando somente o verso e comparar e contrastar. In this history, the king of the south dies. Nesse verso, o rei do sul morreu. Gorbachev dies. Gorbachev morre, Gorbachev. Will the king of the south resurrect? Será que o rei do sul vai ressuscitar? Are we okay with that? Estamos bem com isso? So the king of the south was coming back. Então o rei do sul vai ascender. Using the correct methodology, Utilizando a metodologia correta, you can see that all in the verse. você pode ver tudo isso no verso. If the king of the north is going to resurrect, Se o rei do sul vai ascender, vai ressuscitar. we could know that the king of the south Se o rei do norte vai ressuscitar, sabemos que o rei do sul would come back into history vai retornar na história after 1991. depois de 1991. And we understand it will. E se entendemos, iremos, We've understood that it would from 2016. vamos entender que isso começou a ocorrer desde 2016. When we consider the battles of Raphia and Panium Quando consideramos as batalhas de Rafa e Pânio and all of that history. e toda essa história. When we consider the king of the north, Quando consideramos o rei do norte, one other comparison we can make. qual outra comparação podemos fazer? When the papacy ascends, Quando o papado ascende, what does it look like? com que se parece? Does it look the same? Será que parece o mesmo? Or does it look different? Ou será que parece diferente? We say that it's a new manifestation Falamos que é uma nova manifestação of satanic power. do poder satânico. It's the end of the fifth head, É o fim da quinta cabeça, which looks a certain way, que se parece de uma forma, and when it resurrects, e quando ressuscita, it's the seventh head. é a sétima cabeça. It has a different appearance, Tem uma aparência diferente, a different body. um corpo diferente. So, when we go into the grave and we die, Então, quando nós vamos para a sepultura e morremos, if you were to go into the grave and die, se cada um de nós fosse para uma sepultura porque morreu, and then at the second advent you resurrected, e na segunda vinda você ressuscita, is it still you? ainda é você? Yes. Do you have the same body? Mas você vai ter o mesmo corpo? No. Não. There's a difference. É um pouco diferente. You look different. Você vai parecer um pouco diferente. Maybe not completely different, Claro que não completamente diferente, but a lot different. mas bastante diferente. But it's still you. Apesar disso, ainda é você. So between the death and the ascension, Então, entre a morte e a ascensão, there's a change existe uma mudança in body. de corpo. What is the body of the king of the south in this history? Qual que era o corpo do rei do sul nessa história? I just said it. I didn't say it. Okay. What is the body of the king of the south? Qual que era o corpo do rei do sul nessa história? Soviet Union. The Soviet Union. União Soviética. When it resurrects, Quando ressuscita, what is its body? qual que é o seu corpo? Russia. Rússia. A different body. É um outro corpo. What we've tended to do O que a gente tem a tendência a is fazer, in 2016, em 2016, 2016, we saw that the king of the south was coming back as a subject of Bible prophecy. nós vimos que o rei do sul estava surgindo outra vez como um assunto da profecia bíblica. So what we said Então, o que a gente falou is that the king of the south never died. é que o rei do sul nunca morreu. We made a mistake. E aí a gente cometeu um erro. It didn't die because the king of the south Ele não morreu porque o rei do sul... is not the Soviet Union. Sorry. O que a gente falou, a gente cometeu um erro antes. Não é que o rei do sul não morreu. O que acontecia é que a União Soviética... But Russia. Mas, na verdade, o rei do sul é a Rússia. So what we started to think Então, o que a gente começou a pensar was that we made this terrible mistake. foi que a gente, nossa, cometemos um erro terrível. The king of the south was Russia, not the Soviet O Union. rei do sul era a Rússia e não a União Soviética. And Russia was not completely destroyed. E a Rússia não foi completamente destruída. In 1991, Russia is still there and functioning. Porque em 1991 a Rússia ainda está funcionando ali. Read in Daniel 11, verse 40, Nós lemos em Daniel 11, verso 40, that the king of the north went into the countries que o rei do norte entrará nas terras
and took the countries away from the Soviet Union. vai tomar essas terras, vai inundar elas. We use verses that say E nós utilizamos versos que dizem that he went up to the neck. que ele inundou até a cabeça, And até o pescoço. we say that he didn't take the head. E que ele nunca tomou a cabeça. We say that the head is Russia. Falamos que a Rússia é a cabeça. Russia goes all through this history. Rússia passa por toda essa história. Therefore, Então, portanto, the king of the south never died. o rei do sul nunca morreu. And we also, when we say that, E também quando a gente diz isso, we say that the Soviet Union was never the king of the south, a gente fala, a União Soviética nunca foi o rei do sul, but it was Russia. mas sempre foi Rússia. I hope with compare and contrast we can correct our misconceptions. Eu espero que ao comparar e contrastar possamos corrigir nossos mal entendidos. If we line up these two histories, Se alinharmos essas duas histórias, we didn't make a mistake não cometemos um erro. when we said that the Soviet Union was the king of the south Quando falávamos que a União Soviética que era o rei do sul and that it died or ended in e que ela 1991. morreu ou acabou em 1989. Because we can compare that to the king of the north. Porque a gente consegue comparar isso com a história do rei do norte. We know the Soviet Union was the king of the south. Sabemos que a União Soviética, que era o rei do sul, It received a deadly wound ela recebeu uma ferida mortal in 1989. em 89 It died in e 1991, morreu em 91, but it's going to resurrect. mas que vai ressuscitar. It's going to ascend out of a pit, Vai ascender do abismo and its body will look like Russia. e seu corpo vai se parecer com Rússia. And what is the world going to E do? o que o mundo vai fazer? Wonder. Se maravilhar. They're going to look at Vladimir Putin Vão olhar para Vladimir Putin and wonder. e vão admirar-se. And I would suggest they're doing that today. E ela sugere que eles já estão fazendo isso hoje. A lot of the world is looking at Russia Muitas pessoas do mundo estão olhando para a Rússia and wondering how this happened e estão se perguntando como é que isso está acontecendo? and where it came from. De onde é que ele veio? From being weak and insignificant De serem fracos e insignificantes to pretty much shoving America around, para basicamente estar cutucando a América de um lado para o outro, holding it back at the United Nations, restringindo os Estados Unidos nas Nações Unidas and now really being again, e agora estando outra vez like during the Cold War, como que de volta na Guerra Fria. there's now again two superpowers Outra vez temos dois superpoderes. that they couldn't have imagined Eles não poderiam imaginar happening again after que 1991. isso poderia acontecer de novo depois de 1991. And the world is wondering after Russia. E o mundo está se maravilhando após a Rússia. So we can do these structures Então a gente consegue construir essas estruturas just by comparing and contrasting. simplesmente através de comparação e contraste. I want us to consider one more compare and contrast. Eu quero que consideremos mais uma comparação e contraste. We've said that the king of the north, Nós falamos que o rei do norte, he was in a gathering period, ele estava em um período de ajuntamento then he goes into apostasy e ele entra em apostasia against his boss. contra seu chefe. So I want to ask the question, Então eu quero fazer a pergunta. 1799, 1799, 1800, 1800, all the 1800s, todo o século dos 1800. who's controlling the papacy? Quem que está controlando o papado? Quem está o quê? Controlando o papado. Who is controlling? Yeah. Quem que está controlando o Who's papado? telling the popes what to do? Quem que está falando para os papas o que fazer? Satanás, Satan. According to Revelation 13, it's Satan. The dragon. When they're in a scattering period, Mas e quando eles estão no período de espalhamento? they're scattered, Estão espalhados? they're dead. Estão mortos? Why are they there? Por que eles estão lá? If they were listening to their boss, Se eles estivessem escutando ao chefe deles, they wouldn't have been in captivity. não estariam no cativeiro. From 1773, Mas de 1773, popes are still wicked, o papado ainda está fraco. O papado ainda é perverso. but in whose strength are they wicked? Mas na força de quem eles estão perversos? In their own strength. Pela própria força deles, eles são perversos. They don't need Satan to be wicked. Eles não precisam de Satanás estar lá fazendo com que eles sejam perversos. You can be a Laodicean Catholic, Você pode ser um católico laodicense, a Laodicean Pope. um papa laodicense. Because when they go into apostasy, Porque quando eles vão para a apostasia, they're essentially in the Laodicean condition. é como se eles estivessem na condição laodiceana. They're not listening to their boss. Eles não estão escutando ao chefe deles. Are we okay with that? Estamos bem com isso? So when we consider
Então, quando nós consideramos Fatima, Fátima, they receive a 3-step prophetic testing message. que foi enviado 3 mensagens proféticas de teste. Who receives that message? Quem foi a pessoa que recebeu essas mensagens? Lucia. 3 little children in Portugal. Foram 3 criancinhas em Portugal. Why didn't the Pope receive that E message por que não foi o Papa, então, que recebeu essa mensagem? if he was listening to his boss? Se ele estivesse escutando ao chefe dele. When God goes to gather his people, Quando Deus vai ajuntar o seu povo, does he go to the church leadership? será que ele vai para os líderes da igreja? Why? Por que não? Pride? They're not listening to him. Porque eles já não estavam escutando a They're ele not antes. obeying him or following him. Já não estavam obedecendo ou seguindo a ele. They could be good moral people Pode ser que eles sejam pessoas boas moralmente, in their own strength, na própria força deles. but they're not listening to God. Mas eles não estão escutando a Deus. So when Satan has to gather his people, Então, quando Satanás tem que ajuntar o seu povo, how is he going to do that? como é que ele vai fazer isso? Because they can be wicked people Porque eles podem ser pessoas perversas in their own strength. na própria força deles. It does not matter Mas isso não importa. whether that does not mean Mas isso não quer dizer they're listening to the voice of their boss. que eles vão estar obedecendo o chefe deles. So what did he have to do at Fatima? Então, o que ele vai precisar fazer em Fátima? Bypass the church leadership. Ele vai passar por alto a liderança da igreja, Send it through children. vai enviar uma mensagem para crianças. If we compare and contrast, Se compararmos e contrastarmos, we can compare and contrast the true and the counterfeit. podemos comparar e contrastar o verdadeiro e o falso. God and his people, Deus e seu povo, Satan and his people. Satanás e o povo dele. And the more we do that, E quanto mais nós fizermos isso, the more we recognize this methodology. mais somos capazes de reconhecer essa metodologia. It solves our problems. Isso resolve nossos problemas. The papal leaders, Os líderes papais, we know at least by 1917, nós sabemos que pelo menos ao redor de 1790, when Mary comes down to 3 children, em 1917, the Pope was not listening to the voice of his boss. quando Fátima vem e fala para aquelas crianças que o Papa não estava escutando ao chefe. So that leadership is bypassed, Então nós sabemos que a liderança foi passada por alto. and Satan has to raise up a Pope who will. E, Satan has to raise up a Pope. e Satanás ele vai ter que preparar um caminho para levantar um Papa que vai escutar ele. It wasn't my intention to go into a study of the counterfeit. Não era a minha intenção entrar nesse estudo da contrafação. I just wanted us to compare and contrast Eu só quero que nós comparemos e contrastemos the 2 parts of Daniel 11:40, as duas partes de Daniel 11:40, because we've spoken a lot about the King of the South porque nós já falamos bastante sobre o Rei do Sul this week and in our classes. nessa semana e durante as aulas. And what we can see when we do this, E o que a gente consegue ver ao fazer isso, and we see this history, e vemos essa história, so we can understand what happened to the King of the South at the time of the end. nós conseguimos entender o que acontece com o Rei do Sul no tempo do fim. Parallels that of the King of the North. E isso a gente pode colocar em paralelo com o que acontece com o Rei do Norte. And our original understanding was correct. E vemos que o nosso entendimento original estava certo. Soviet Union was the King of the South. A União Soviética era o Rei do Sul. But we can also see with this methodology Mas com essa metodologia a gente também consegue ver that it would also return or ascend, que vai haver um retorno ou uma ascensão and that the world would wonder. e que o mundo vai se admirar. I'll leave the studies there. Eu vou deixar o estudo aqui nesse ponto. I wanted to finish with the same theme we'd continued, Eu quis hoje terminar com o mesmo tema que a gente começou, into the King of the South. falando sobre o Rei do Sul. So, through this camp meeting, Então, através desse acampamento, we've looked at 4 battles. nós olhamos 4 batalhas. So, we've really looked at this history, Nós, então, realmente olhamos para essa história, where we're looking at 14, onde olhamos para 2014, 2014, 2016, 2014, 2016, 2019, 2019 Panium. e Pânium. I just want us to note, Eu só quero que a gente perceba, when we consider quer consideremos a mortal wound and a death, uma ferida mortal e uma morte. we say here, Nós dizemos que aqui the King of the South is defeated. o Rei do Sul é derrotado. Where do we next say the King of the South is defeated? E onde é que nós falamos a seguir que o Rei do Sul é derrotado? Qual é o próximo marco onde a gente marca o Rei do Sul perdendo? Pânium. Pânium. So if this is Panium, Então, se ali temos Pânium, vamos supor que aí é Pânium. what is Panium? Pânium vai ser o quê? It's a deadly wound. The Deadly Wound
of the King of the South. A ferida mortal do rei do sul. So if Panium's a deadly wound, Então, Pânio é uma ferida mortal. is the King of the South dead at Panium? Mas será que o rei do sul está morto em Pânio? No. No. When is it dead? Onde é que ele está morto? No Sunday decreto law. dominical. D.D. So the King of the South Então, o rei do sul receives a deadly wound recebe uma ferida at mortal Panium, em Pânio and at Sunday law it's dead. e no decreto dominical ele está morto. Then we need to ask ourselves Então, precisamos nos perguntar what we expect Panium and Sunday law to look like. com o que a gente espera que Pânio e o decreto dominical se pareçam. Are we expecting violent war? Será que a gente está esperando uma guerra violenta? Are we expecting Russia to completely end? Será que a gente está esperando que a Rússia vai desaparecer completamente? Be taken over by the United States or the UN? E os exércitos americanos vão tomar posse daquele local? Because this same history has already been shown at the beginning of this movement Porque essa mesma história já foi ilustrada no começo desse movimento. to show that there's a deadly wound and then a death. Para mostrar como que é essa ferida mortal e então uma morte. The descent that happens from Panium to Sunday law. A descent? Uma queda que corre de Pânio a decreto dominical. So even if you don't understand each step, Então, embora você possa não entender cada um dos passos, I hope you can just pick up eu espero que vocês tenham conseguido pegar that we've made all our conclusions que todas essas conclusões nós fizemos by comparing and contrasting. comparando e contrastando. We'll close in prayer. Nós vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for the camp meeting we've had, muito obrigado pelo acampamento que tivemos, that we've all been able to meet together que todos pudemos nos encontrar juntos and study together. e estudar juntos. I pray that you'll keep everyone safe as they go home Eu oro para que o Senhor mantenha cada um de nós seguros ao retornarmos para casa and that they'll have a new inspiration e que eles possam ter recebido uma nova inspiração to study, para estudar, to test these methodologies, para que eles possam testar essa to metodologia become stronger and stronger in using them, e assim se tornarem cada vez mais fortes eles em usar e usar ela. and that we might be prepared to learn E que possamos assim ser preparados para aprender or unlearn ou para desaprender também. whatever is required to be ready. O que quer que seja necessário para que possamos estar prontos. We know that a lot of preparation went into this camp meeting. Sabemos que foi colocado muito esforço e preparação para que esse acampamento ocorra. I thank you for all of those who have worked so hard. Eu agradeço por todos que trabalharam tão duro. And I also thank you, Lord, E também te agradeço, Senhor, the prayers that were prayed pelas orações que foram feitas prior to this camp meeting, antes desse acampamento, privately, em privado and also at our prayer e meetings também nas nossas reuniões de oração, on Sabbath, nos sábados também, that we would have weather que a gente tivesse um bom clima, that would not disrupt the meetings. que não acabasse com as reuniões. And after so many E storms também porque após tantas tempestades que and tivemos all the wind, e todo o vento, Lord, you held back the weather. o Senhor segurou e manteve o clima. And we are so grateful E somos tão agradecidos for your blessings pelas suas bênçãos and your protection. e pela sua proteção. Thank you, Lord, for your latter Obrigado, rain. obrigado, Senhor, também pela chuva serôdia. Of that, I pray for a fresh outpouring. E por isso oramos por um derramamento fresco. I pray this in Jesus' name. Nós oramos isso no nome de Jesus. Amen. Amém.